12 minutos eu vou mudar o jeito que você vê o Reiner. Mas essa não é mais uma lista de por que o Reiner é o melhor anti-herói, mas sim a história de como Marley transformou ele numa arma e como ele sofreu com essa violência do sistema. Então, o Reiner, ele era um personagem que ele já era psicologicamente afetado. Não no nível que ele ainda vai chegar, que é a ponto de ter uma dupla personalidade, mas ele já tinha problemas psicológicos que afetaram muito ele. Mas vamos resumir aqui que o Reiner, ele era um guerreiro enviado por Marley com o objetivo de ir para Hades, achar o Titã Fundador e trazer de volta para Marley, com o objetivo de eles terem o poder do Titã Fundador e ter os 9 titãs lá e terem muito poder bélico, e é isso. E aí, o que aconteceu na infância do Reiner ajudou muito a aumentar a vontade dele de concluir a missão. O Reiner, ele teve uma infância muito difícil e foi isso que contribuiu para que ele tivesse muito mais vontade de concluir a sua missão em Parades. Ele é filho de um pai marleano e uma mãe de Eldia. Então ele não era tão visto ali pela sociedade, porque as pessoas que eram de Eldia, que viviam em Marley, eles eram jogados de lado na sociedade, viviam em lugares isolados, e todo mundo que era eldiano e vivia em Marley, eles eram mal vistos, né? E o pai dele, do Reiner, ele xingou a mãe, chamando eles de sangue sujo, porque eles eram de Eldia, que é a terra dos demônios e não sei o que. E isso motivou o Reiner a tentar se tornar um marleiano honorário, que é basicamente quando você é filho de um eldiano, você tenta fazer uns testes lá pro exército, que você consegue ganhar esse título de marleiano honorário e o seu status social em Marley melhora. Você consegue viver junto da sociedade e ter mais direitos ali. Assim, você ainda continua sofrendo preconceitos dos marleianos em si, por pelo menos ele vai ter uma ascensão social ali e vai poder ter uma vida melhor pra família dele. E ele vai poder ter o reconhecimento do pai dele. E aí o Reiner, ele vai tentar se esforçar e vai entrar lá no teste pra poder ganhar o título de marleiano honorário. Ele vai, treina pra caramba, só que tem um negócio, né? Que o Reiner, ele era o pior aluno ali entre todos, entre Bertholdt, a Annie, o Marcel e outras pessoas ali. Ele era a pior das crianças, então ele não tinha nada pra oferecer. A única coisa que o Reiner podia oferecer é lealdade ao governo autoritário. Então o Reiner era uma daquelas crianças que repetia tudo que era ensinado nas escolas, o autoritarismo, o nacionalismo que tem em Marley. E aí, por conta dele estar repetindo esses pensamentos, ele simplesmente ignorou o fato de, será que os eldianos são demônios mesmo? Ele ignorou isso e decidiu seguir à risca as coisas que os professores ensinavam nas escolas. Mas só que a mãe dele também não era inocentezinha, entendeu? O pai dele não era o único ali que ficava colocando coisa na cabeça do Reiner e rejeitando ele, porque a mãe dele também pressionava o Reiner pra poder ganhar esse título. Ela ficava pro Reiner assim, a gente tem que virar marleiano honorário pra gente poder ter uma condição melhor de vida. E ela ficava falando isso pra ele e ele ficava com isso na cabeça. Poxa, eu tenho que virar marleiano honorário pra poder minha mãe ficar feliz, a gente melhorar de vida e o meu pai poder me reconhecer como uma pessoa. Então ele criou uma coisa na cabeça de tipo, eu tenho que conquistar isso, reconhecer, vou ser reconhecido por Marley e pelos meus pais e vai estar tudo bem. Só que o que acontece não é isso. Ele ganha o título de marleiano honorário, mas o pai dele continua ignorando ele, cagando na cabeça dele. Então ele não ganha o reconhecimento que ele achava que ia ganhar por ser marleiano honorário. E aí, como ele foi lá ganhar o Titã blindado, a missão dessas pessoas, né, que enfim foi o Bertholdt, a Annie e ele, e o Marcel, é o Titã Mandíbula, foi ser enviado para ele a Parades. Eles foram os escolhidos para poder fazer o que eu falei, que é capturar o Titã Fundador. Uma coisa que acontece com o Reiner, né, ele continua repetindo os comportamentos nacionalistas e militaristas totalitaristas que Marley tem, porque as crianças são ensinadas assim na escola, sabe? O ódio por Parades é ensinado tranquilamente na escola como uma coisa qualquer, que tipo, nós temos que odiar esses demônios porque eles fizeram mal pra gente. Então essa ideologia vai entrar na cabeça das crianças, porque pô, a criança é um ser que pode ser facilmente corrompido. Então se você falar alguma coisa pra criança, a criança vai repetir várias vezes, a não ser que você pare. E ninguém parava. Então crianças que viraram adultos depois cresceram com essa ideologia de que os eldianos são demônios e que o povo da ilha de Parades tem que ter os titãs pra matar todo mundo. E o Reiner foi só mais um nesse sistema. E o ódio que eles têm, né, os marleanos têm de Parades, ele tem um motivo que é justo, mas não justifica as ações que eles fizeram depois, uns 2000 anos atrás, por conta do rei Fritz e a Ymir, que a Ymir, ela acabou caindo e achou lá a medula espinhal do Titã e acabou se fundindo e surgiu o primeiro Titã. O rei Fritz decidiu pegar a Ymir e fazer dela uma concubina pra ele ter o poder dos Titãs e o país de Eldia, porque Marley e Eldia sempre foram países rivais e assim ele poderia expandir o império de Eldia e matar
matar várias pessoas. Ele fez isso, né? Pegou lá a Ymir, teve 3 filhos com ela, a Maria, a Rose e a Sina. E ele, pegou o poder do Titã pra ele, mas ele decidiu expandir o Império de Eldia e decidiu oprimir os Marleyanos. Por isso que os Marleyanos têm ódio. Só que, eles foram oprimidos e hoje em dia eles que oprimem, então não faz muito sentido. Enfim, mas esse é o motivo do ódio, mas as ações não são justificáveis. E uma coisa que faz com que eles tenham esse ódio, ninguém pergunte nada, por que a gente odeia eles? É porque, assim, eles não têm contato, principalmente, mas porque esse ódio que eles têm, cara, é uma coisa tranquila, entendeu? Eles vêm todo dia lá, eldianos na beira da sociedade, sendo marginalizados. Ele tem a abraçadeira dele lá, eu tenho a minha, e eu tô de boa. Mas ela não pode ser marleyana de sangue. Por mais que ela tenha os mesmos direitos que eu, ela nunca vai ser uma marleyana de sangue. O ciclo estava no dia a dia das pessoas, né? As pessoas achavam normal. Então acontece uma coisa que quebra demais o Reiner, que é quando ele vai pra Parades, né? Então tá ele lindamente com Marcel, Anne e Bertholdt acampando, até que um titã surge, que no caso é a Ymir, a gente descobre depois, e ela come o Marcel. Cara, esse daí foi muito loucura, que foi o que quebrou o Reiner e começou aí, né? Piorou a situação dele, porque ele tava tão focado em virar o Titã Blindado e concluir a missão, que, deu muito ruim. Ninguém imaginava que o Marcel ia morrer dessa forma. E o Reiner, ele decide meio que copiar a coragem do Marcel pra poder não destruir o grupo, né? E juntar ele, a Anne e o Bertholdt. E daí, depois, o Reiner ele vai ficar meio dividido por conta disso, né? Porque, cara, ele tá pressionado em concluir a missão, um amigo dele morreu, então ele tá em muita coisa na cabeça. E daí ele decide entrar nas muralhas, acontece o ataque da Muralha Maria com o Titã Blindado e tudo mais, né? Ele se mistura ali antes com as pessoas de Parades e vive como uma criança normal. Uma outra coisa que acontece, que a Rainha tem que seguir o que o exército tá falando. O exército de Marley, o objetivo é só pegar, transformar as pessoas em armas e dane-se. Você vai morrer. Então que morra pelo país, entendeu? Não importa. Você vai morrer, mas você vai morrer por Marley. E ele queria muito essa validação de Marley e dos pais dele. E depois que o Reiner age como Titã Blindado, ele pensa que, eu sou o Titã Blindado. Eu não sou mais ninguém. Eu sou o Titã Blindado e é isso, entendeu? Eu não vou ter que ser aquela criança chorona e tal. Eu tenho que concluir minha missão, sou Titã Blindado, e eu tenho que ser forte e ajudar meu grupo a concluir a minha missão. E daí depois o Reiner ele entra na muralha e ele começa a ter o estilo de vida dele com Eren, Mikasa, Jean, todo mundo lá fica de boa, eles viram amigos. E é uma coisa que fica confusa na cabeça dele, é tipo, peraí, essas pessoas são legais, não era pra elas serem demônios? O povo tudo falando que eles são um inferno, que esse lugar é cheio de demônio, que vão me matar. Ninguém me matou ainda não entendi o que é isso. E tipo, esse pensamento se veio porque as pessoas de Marley não conseguem se imaginar no lugar das pessoas de Parades. Nenhuma pessoa marleyana vai poder pensar, caraca, que pena dessa família que acabou de perder a casa porque o Titã Blindado invadiu a muralha, né? Ninguém vai pensar, ninguém vai conseguir pensar. Então as pessoas, elas aceitam essa violência, acham de boa, merecido. E de novo, né, o Reiner, ele fica muito confuso porque as coisas que falavam pra ele, ele não viu. Ele passou a vida toda dele acreditando, eles vão ser demônios, vão me matar. Não aconteceu, virou amigo dos caras, entendeu? Bebeu uma na casa lá do Eren. As informações que ele recebeu com o que ele viu não faz sentido. E qualquer pessoa ficaria confusa se recebesse essas informações, né? Já não bastasse essa confusão aí, fica pior. Porque no momento que tem o episódio que o Eren ele é mordido pelo Titã, que o nosso querido personagem Marquinho morre, quem que mata ele é Reiner. Ele força a Anne a tirar lá o equipamento DMT do Marco pra deixar ele morrer, porque se não me engano ele é mordido pelo Titã e ele tá tudo machucado. E segundos depois do Reiner ter comandado isso, ele fica, peraí, o que eu fiz? Como assim? Ele tá sendo morto e ninguém tá fazendo nada? A mente dele quebrou aí. Se já tava ruim, piorou. Foi aí que a gente valoriza. O Isayama nunca falou abertamente que é isso, né? Mas ele tem o TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, que é basicamente você ter múltiplas personalidades ali e você meio que ter um esquecimento do que você fez com a outra personalidade. E é exatamente isso que ele fez. Porque, tipo assim, segundos antes, quando ele mandou lá o Anne fazer aquilo pra matar o Marco, ele era o guerreiro de Marley. Mas agora ele é o soldado de Parades. E então, a gente tem a revelação dele como o Titã Blindado e Titã Colossal Bertholdt. E aí o Eren, né, descobre quem eles são. O Reiner tá inteiramente focado na missão nesse momento, que tem até aquela fuga deles, que o Reiner foge pra floresta com o Eren e com a Ymir, que ele precisa lá do Eren. E é nesse momento, na verdade, que a gente descobre que ele tem essa dupla personalidade. O Reiner, ele revela isso, que ele ficou meio doido em relação à morte do Marco,
né? Ele não conseguia entender que ele era soldado, se ele era guerreiro, se ele tava apoiando Marley ou Parades, enfim. Mas isso é uma coisa muito complexa, porque o Reiner, ele some por um tempo. Na quarta temporada, a gente vê o cara de novo. Estamos em Marley, vendo o ponto de vista de Marley, e vemos que o Reiner voltou pra lá, tá com a família dele e tudo mais. E ele vai falar pra mãe dele, ele volta lá, eu sou um herói destruído, pô. Bertholdt morreu, o Marcel morreu, mas olha aí, ó, não consegui, mas eu tô aqui de volta. E ele meio que volta com os caras que, tipo, eles saem da guerra, assim, e volta cheio de coisinha no uniforme lá de exército. Basicamente isso. Tem que fingir que ele não gostou, porque ele realmente gostou. Tem gente que fala, mas o Reiner, ele fingia que gostava do Eren. Mas não, ele não fingia, ele realmente gostava. Só que a personalidade dele, de Parades, gostava dele. Aí o Marley não. E a família fica, mano, que isso? E o Reiner, ele até fica, eita, não posso ter falado isso, né? Porque se ele falar isso, ele vai ser acusado de traição. E o povo que era acusado de traição em Marley é jogado pra virar titã e ser enviado pra Ilha de Parades como punição. Ele ia perder também o título de Marley no honorário, então ele tinha que tomar cuidado. É quando ele volta, tem a Gabi, que é a prima dele, que é exatamente como ele era. Ideais ali, totalitários, nacionalistas, pô, igualzinho o Reiner, entendeu? E tem que matar todos os Eldianos mesmo. Então o Reiner viu que, poxa, minha prima é igual a mim, não posso deixar ela, porque olha o tanto de coisa que eu sofri, o tanto de coisa que ela vai sofrer, eu não posso deixar mais pessoas sofrerem isso. E também, porque tem a maldição de Ymir, então, pô, ela vai pegar o titã blindado e vai viver só 13 anos. Temos a treta lá com o Eren, a batalha lá do céu e da terra, que o Eren ativa o estrondo, o Reiner vai pro lado da galerinha lá de Parades e vê que, pô, deu tudo certo, o estrondo foi parado. E a Gabi, ela melhorou, ela não virou o titã blindado, né? Então não tem mais a parada da maldição do Ymir. E ela também decidiu ajudar o lado do povo de Parades, mesmo que ela tenha tido uma relutância ali. Mas viu que a galera era de boa. Essa menina tinha que ter mudado de ideia antes, né? Antes da filha da matar a Sasha, né? Cara, aí ela não decide. Mas aí, o medo que o Reiner tinha desse ciclo continuar, ele foi quebrado. Então a Gabi ficou na moral com o Falco, virou uma cidadã de bem. E é basicamente isso, o ciclo não se repetiu. Mas basicamente, cara, o Reiner, ele é um personagem muito complexo, porque as opiniões dele foram construídas. Isso mostra, né, que o sistema, mano, ele vai te mudar e moldar suas opiniões, entendeu? A não ser que você pare e repense, o que eu tô falando, é verdade isso? Eu sei disso que eu estou falando, né? Porque o sistema falou que o povo de Parades eram demônios, eram pessoas horríveis, e o cara chegou lá, era uma galera de boa, muita gente estava sofrendo. Então será que realmente, né, o Reiner pensava aquilo? E será que ele realmente queria fazer aquilo? Ou só porque o sistema fez e ensinou ele a fazer aquilo, ele só recriou, ele só foi mais uma vítima do sistema. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, já comenta aqui. Se vocês querem ver mais vídeos filosóficos de outros personagens também, eu vou tentar trazer vídeos de outros animes, não só de Attack on Titan, mas também de Hunter x Hunter. Enfim, o que vocês quiserem comentar, já deixa aí. Se quiser algum personagem específico, também posso trazer. E é isso, tchau.